Um garoto habilidoso em Kung Fu, um ratel que não se intimida ou uma zebra com um chute fatal. Aqui estão 10 lutas de animais que pensávamos ter perdido de antemão. Que animal poderia ser mais fofo e adorável do que um pintinho fresco do ovo e ainda com penugem? Mas infelizmente, os pobres pintos que, como Calímero, acabaram de nascer do ovo, são totalmente vulneráveis e à mercê de seus numerosos predadores. Nesta sequência, vemos um lagarto astuto que conseguiu capturar ele com sua língua. O réptil então abriu a boca e tentou agarrar a ave para fazer uma única abocanhada, mas você percebe o quão guloso ele era. De fato, ele vai atacar bicando furiosamente a cabeça do lagarto, que ele só se esquiva por um milagre. Sem dúvida, para não correr o risco de perder um olho, o réptil vai admitir a derrota e deixará este campo de batalha com sua cauda entre suas pernas e a vergonha de ter sido ridicularizado por um pintinho. Os gansos têm a reputação de serem muito agressivos a ponto de atacar qualquer um que invada seu território. Observe esta sequência incomum que você vai descobrir que esta reputação não é mentira. A cena foi filmado no zoológico do condado de Sedgwick, no Kansas. Como você pode ver na filmagem, um ganso decidiu entrar no recinto dos primatas, talvez querendo descansar suas asas. E o pássaro viu que o lugar já estava habitado, mas ele não estava nem aí, e continuou a descansar como se nada tivesse acontecido. Claro, a presença desse estranho intruso de penas despertou a curiosidade do gorila, que nunca tinha visto um espécime assim. O enorme primata prateado tentou então se aproximar um pouco mais para estudar melhor esta curiosa criatura, mas foi exatamente a coisa errada, porque ao fazer isso, o ganso não foi muito gentil, pelo contrário. Como uma fúria, a ave de mau agouro se lançou contra o gorila, que teve que se virar e correr por sua vida. Vejamos agora uma sequência que prova mais uma vez que não importa o tamanho do seu oponente se você tem coragem de vencer e sobreviver. Estas imagens curiosas nos mostram a luta feroz de um rato lutando por sua sobrevivência, enfrentando um gato faminto. Mas sem mencionar a raiva do roedor pela vida, que se transformará muito rapidamente em um verdadeiro monge Shaolin para se defender contra seu agressor, a julgar por seu ataque relâmpago. Este rato talvez tenha alguns laços familiares com o Splinter, o rato das tartarugas ninjas. De fato, este magnífico salto realizado pelo atrevido roedor é digno das mais espetaculares figuras do Kung Fu, Ninjutsu e Wushu, e graças ao seu conhecimento de artes marciais, o rato escapa do gato, que fez seu jantar escapar entre seus dedos. E ele vai ter que se contentar com aquela ração horrível que o seu dono te dá todo dia. Que pena para ele. Os grandes chefes da savana são bem conhecidos. São chamados de os 5 grandes e podem ser contados com os dedos. O rinoceronte, o elefante, o búfalo, o leopardo e o leão africano. Os animais são os maiores e mais poderosos que você pode encontrar. Quase todas as outras espécies se curvam diante deles. Na verdade, nem todas. Existe um mamífero muito pequeno, pesando menos de 12 quilos, e em que esses gigantes da savana temem mais do que qualquer outra coisa. É o ratel, um pequeno carnívoro da família Mustelidae que mal tem 75 centímetros de comprimento, mas cuja ferocidade é quase lendária. O ratel não hesita em combater leões ou leopardos quando se trata de defender suas presas ou território de caça. Nesta sequência, você verá um par de ratos enfrentando uma horda inteira de leões jovens. E embora a luta pareça estar perdida de antemão, você mesmo verá que este pequeno animal, com a aparência de um urso de pelúcia, é de fato um verdadeiro terror da natureza. Estes jovens leões ainda são inexperientes, não sabem que é uma péssima ideia atacar um solitário e muito menos um casal, mas é certo que depois deste pequeno infortúnio, os felinos aprenderam sua lição. Continuamos nosso vídeo com esta sequência que é pelo menos chamativa. A cena acontece na savana africana e nos mostra o ataque desleal de uma leoa em direção a uma pobre zebra, que não tinha ideia do perigo que esperava. À espreita no meio da grama alta, a leoa se fez quase invisível, esperando que a zebra se aproximasse antes de atacá-la. A última, que não sabia em que ponto sua vida estava em perigo, avançou sem preocupação. Mas, quando a leoa lançou seu ataque surpresa, a zebra teve a surpresa da sua vida e conseguiu fugir, o que a salvou das presas do predador. Seguiu-se uma perseguição, pois a leoa faminta não queria perder sua presa, mas deve ser dito que sua implacabilidade ia literalmente custar-lhe os dentes. Pois, como você pode ver, esta jovem zebra vai dar um super ataque diretamente na mandíbula, mandando-a dançar pelo ar a vários metros. Este golpe esmagador rapidamente atordou a leoa, que certamente não pensará em provar a carne dele tão cedo. Esta é uma cena que você nunca esquecerá, mesmo que não tenha uma memória como um elefante. Veja esta família de paquidermes tentando beber após uma longa jornada na savana africana, em plena estação seca. O rio é uma dádiva de Deus para eles, mas o rio também é propriedade de um bando de crocodilos ferozes e famintos, que não pararão por nada para dar uma boa mordida com a tromba do elefante. Estes répteis poderosos não são páreos para um elefante adulto.
mas a fome justifica os meios, como diz o ditado. E eis que um crocodilo mais ousado do que os outros despeja na tromba do paquiderme e o mastiga sem vergonha. O elefante, louco de raiva e dor, então mostrou ao crocodilo que a ideia de atacá-lo estava longe de ser brilhante. O enorme elefante então literalmente levantou o crocodilo para o ar como se fosse um pedaço de palha antes de esmagá-lo debaixo da água. Ninguém sabe se o crocodilo sobreviveu a isso, mas com certeza ele nunca vai se atrever a atacar um elefante de novo. Algumas aves são muito agressivas quando se trata de defender seus territórios. E acredite em mim, essas criaturas de penas não são adversários fáceis. Pergunte para esse pobre Golden Retriever o que ele pensa sobre isso. Na verdade, o animal estava nadando em um pequeno lago sob o olhar dos seus donos, e o simpático cachorrinho estava salpicando na água em total indiferença e na mais total alegria. Mas deve-se dizer que o dono do pequeno ponto de água não apreciava o fato de servir a prejudicar a tranquilidade dos lugares. E aqui está o dono do lago, um enorme cisne preto que estava muito furioso. E então, o furioso pássaro derramou-se sobre o pobre Golden Retriever e literalmente o chicoteou com os bicos poderosos. Mas felizmente os donos conseguiram resgatar o pobre cachorrinho. Continuamos este incrível episódio com uma sequência congelante, pois nos leva diretamente à Antártica e seus imensos blocos de gelo. A cena, filmada para um documentário da BBC, nos mergulha no meio de uma amarga luta pela sobrevivência neste universo hostil de gelo e frio. Um pequeno grupo de jovens pinguins, ainda fofos, havia se isolado do resto do seu clã e estava sendo perseguido por um petrel gigante. A ave viu uma oportunidade de se banquetear com eles, então os pinguins se alinharam em uma espécie de posição defensiva, que protege suas costas dos ataques deles, ao mesmo tempo em que lhes permite dar bicadas rápidas. Esta técnica prova ser vencedora, pois mantém o pássaro à distância, pelo menos até que cheguem os reforços. A sequência a seguir pode fazer seus cabelos ficarem de pé, especialmente se você tiver medo de cobras. Veja esta perigosa cobra se esgueirando para dentro de uma casa. Talvez à procura de comida. Filmadas por uma câmera de vigilância, as imagens nos mostram o momento do encontro do gato da família com o réptil. Depois de sentir o perigo mortal se esgueirar sobre ele, o felino pulou rapidamente em suas patas e imediatamente entrou em uma posição defensiva. Com reflexos incrivelmente rápidos, o animal escapou dos repetidos ataques da cobra, ao mesmo tempo que conseguiu aterrissar algumas dolorosas marcas de garra ao longo do caminho. Vendo que não está à altura deste felino, Mike Tyson, a cobra finalmente se resigna a desistir da luta e decide que é hora de desistir da maldita casa e do seu maldito gato guardião. E é claro, como você sabe, deixamos o melhor para o fim, com esta sequência que nos coloca como espectador de um choque dos titãs. Mas eu aviso, se a visão de insetos grandes te dá medo, é melhor você pular essa parte. Então, o que você vê agora é uma luta entre um louva-a-Deus e uma viúva negra, uma das aranhas mais perigosas do mundo. Ambos os insetos são os principais predadores em seus respectivos ecossistemas, e como você pode ver, os dois gladiadores ferozes não têm nenhum desejo de vir aos golpes. Na verdade, os dois insetos sabem que uma luta entre eles não serviria para nada, já que um não come o outro na natureza. Portanto, esta luta antológica não acontecerá, apesar das pessoas astuciosas que as fizeram entrar no ringue. E isso é tudo por hoje. O que você achou dessas 10 incríveis lutas de animais? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.